Pra mim iniciar a cabeça, então eu começo com um fio cor de pele, fazendo aqui 21 correntinhas, tá? Depois que eu fiz 21 correntinhas, eu vou vir aqui na segunda correntinha, depois a contar da agulha, ó, na segunda correntinha, e vou descer aqui fazendo 19 pontos, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto para cada correntinha até fazer 19 pontos. Depois que eu fiz os meus 19 pontos, aqui sobra uma correntinha, onde eu vou botar 3 pontos juntos. 1, 2 e 3 pontos juntos. Agora, eu vou descer aqui do outro lado e volto aqui trabalhando 18 pontos. Então, venho aqui, faço 1, 2 e vou até 18. Depois que eu fiz os 18 pontos, eu venho aqui no último pontinho que me sobra aqui. E aqui dentro eu vou colocar um aumento. 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, aqui faço 1 e faço 2. E o meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou cortar esse fiozinho inicial aqui pra ele não me atrapalhar. E eu fiquei aqui nessa primeira volta com 42 pontos. Agora, na segunda volta aqui, eu vou iniciar a minha volta aqui já no primeiro pontinho, fazendo um aumento. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 2 pontos juntos no mesmo lugar. E vou marcar este primeiro ponto, peguei esse marcador aqui, que é o primeiro ponto do meu trabalho, esse primeiro ponto do aumento. Agora, eu vou fazer 18 pontos baixos na sequência. Vou ver aqui 1, 2 e vou até 18. Depois que eu fiz os 18 pontos, eu caio aqui nos 3 pontinhos da voltinha aqui. E nesses 3 pontos, eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui. Então, farei 3 aumentos. 1, 2 e 3 aumentos. Agora, eu vou voltar trabalhando 18 pontos aqui desse lado. Depois que eu terminar os 18 pontos, eu fico com 2 pontinhos, onde eu faço um aumento para cada ponto aqui também, ó. Então, aqui eu fiz um aumento e 2 aumentos. E eu finalizo a volta número 2 aqui com 48 pontos. Agora, na volta de número 3, eu começo a minha volta aqui fazendo um aumento. Um aumento. E vou colocar o marcador aqui no meu primeiro ponto do aumento. Agora, eu vou fazer aqui 19 pontos na sequência. Então, aqui fiz 1, 2 e vou até 19. Fiz os 19 pontos, cheguei aqui do outro lado, onde eu vou fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, um aumento, e agora eu vou fazer 19 pontos na sequência. Eu cheguei aqui no final do outro lado, onde eu vou fazer um aumento e um ponto, um aumento e um ponto para finalizar. E eu vou encerrar essa minha volta aqui com 54 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na próxima volta que segue, eu inicio a minha volta aqui fazendo um aumento. Vou vir com o marcador no primeiro ponto aqui. Então, eu fiz um aumento e um ponto. Agora, eu vou fazer um aumento e 9 pontos. Por 2 vezes. Então, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu faço de novo um aumento e 9 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9. Agora eu faço um aumento, um ponto, um aumento, 2 pontos, 1, 2, um aumento, um ponto. Agora eu vou fazer um aumento e 9 pontos por 2 vezes, igual eu fiz desse lado. Então, aqui eu fiz um aumento, agora eu vou fazer 9 pontos, depois um aumento e 9 pontos de novo. Então, eu já fiz o aumento, agora eu vou fazer 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora eu faço um aumento de novo, um aumento. E novamente eu faço 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Agora eu faço um aumento, um ponto, um aumento e 2 pontos para finalizar. 1 e 2. E o meu trabalho aqui agora tem 64 pontos, tá? Na volta de número 4. Agora eu vou trabalhar sobre esses 64 pontos que eu tenho aqui. Então, agora eu vou trabalhar aqui da volta de número 5 até a volta de número 22 de ponto sobre ponto. Num total de 18 voltas, então, de 64 pontos. Vamos subir, então, 18 voltinhas no nosso trabalho. Depois que eu chego no final das minhas 18 voltas, então, meu trabalho está assim. Agora, na volta de número 23, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo uma diminuição. Então, já venho aqui nos 2 primeiros pontos fazendo uma diminuição. Agora, eu vou fazer um ponto e mais uma diminuição. E agora, eu faço 9 pontos na sequência. Então, eu venho aqui e faço 1 e vou até 9. Depois que eu fiz os 9 pontos, aqui eu faço outra diminuição. E agora, eu repito a sequência de 9 pontos de novo. 1, 2 e vou até 9. Depois que eu terminei os 9 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição. Um ponto, uma diminuição e 2 pontos. 1, 2, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Agora, eu trabalho 9 pontos na sequência. 1, 2 e vou até 9. Fiz os 9 pontos, agora eu vou repetir aqui mais uma diminuição. E mais 9 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. E 2 pontos para encerrar. 1 e 2. E eu encerro a minha volta aqui com 54 pontos no meu trabalho, tá? Agora, a próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 26, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada um desses 54 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, vamos até o final de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 25, eu vou trabalhar uma diminuição,
Então, eu já vou começar aqui a minha volta fazendo uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 19 pontos na sequência. Então, vou fazer, ó, 1, 2 e vou até 19. Depois que eu terminei os 19 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição, um ponto, uma diminuição e um ponto e outra diminuição. Agora, eu vou trabalhar novamente 19 pontos na sequência. Então, vou lá, vou fazer 1, 2 e vou até 19. Depois que eu fiz os 19 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição, um ponto, uma diminuição e um ponto. E eu vou encerrar a minha volta aqui com 48 pontos. Agora, a próxima volta que segue aqui, que vai ser a volta de número 26, ela será de ponto sobre esses 48 pontos, tá? Então, vou só fazer essa voltinha aqui, trabalhando um ponto para cada ponto que nós temos aqui. Finalizada a minha volta de ponto sobre ponto, na volta de número 27, eu já inicio a minha volta aqui trabalhando uma diminuição novamente. E agora, na sequência, eu vou trabalhar 16 pontos, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, até 16. Depois que eu finalizei os 16 pontos, agora eu vou fazer uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto e uma diminuição. E agora, eu trabalho novamente 16 pontos na sequência, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2 e vou até 16. Finalizei os 16 pontos e agora eu vou fazer uma diminuição, um ponto, uma diminuição e um ponto. E eu vou encerrar a volta aqui, número 27, com 42 pontos no meu trabalho. Agora, eu já vou colocar um pouquinho de enchimento aqui no fundo da minha cabeça, tá? Já vou deixá-la meio cheinha aqui, pra facilitar depois, pra gente começar a fechar ela. Então, agora aqui na volta de número 28, a gente vai trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Na volta de número 29, a gente vai trabalhar 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, encerrando a nossa volta com 30 pontos. Na volta de número 30, a gente vai trabalhar 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta, encerrando a nossa volta com 24 pontos. Na volta de número 31, a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, encerrando a nossa volta com 18 pontos. Nessa altura que eu tô aqui, eu já vou encher toda a minha peça pra gente poder fechar ela, tá? Então, agora eu já posso vir aqui com a fibra e terminar de encher. A gente vai botar enchimento nessa cabeça, mas não vai deixar essa cabeça dura de enchimento, tá? Ela tem que ficar bem preenchida de fibra, mas ela tem que ficar macia também, tá? Porque senão, se a gente esturricar demais de enchimento, a gente perde o formato dela, né, que é quadrado, e perde o formato na hora da costura aqui também. Então, ela vai ter enchimento, mas não vai ficar esturricada de enchimento, tá? Vamos fazer ela macia, com enchimento suficiente para preencher a peça, mas sem deixar ela dura, tá? Então, vamos fazer essa volta 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Na volta 32, a gente trabalha 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, encerrando a nossa volta com 12 pontos.
E agora aqui na minha última voltinha da cabeça, eu vou trabalhar toda ela em diminuições, tá? Então, agora eu vou fazer aqui 6 diminuições e encerrar minha volta aqui com 6 pontos, tá? Então, vamos fazer toda essa voltinha aqui em diminuições. Então, aqui, ó, fiz minhas últimas diminuições aqui, agora fiz a última diminuição aqui, eu cortei o meu fio e vou voltar esse último ponto aqui pra gente fazer o acabamento aqui. Então, esse fio agora eu vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro pra fazer o acabamento aqui dos últimos pontinhos, dos 6 pontinhos que me sobraram. Tá? Então, agora eu vou fazer assim, ó. Já vou vir no próximo ponto aqui e fazer 6 pontinhos pegando só a alcinha de fora aqui, ó, assim, ó. 2, desculpe o barulho, pessoal. 3, 4, 5 e o último aqui, 6. Agora eu vou puxar para fechar bem e vou passar mais uma vez aqui por alguns pontos. Para não precisar dar nó. Vou trabalhando aqui para deixar ele bem bonitinho, para deixar esse acabamento bem legal. E para prender este meu fio, né? Aqui. Agora eu vou tocar ele aqui pra dentro. Vou puxar bem pra não ficar caroço aqui em cima. Vou voltar de novo ali. Vou entrar bem no meio do meu anel aqui e vou tocar ele lá pro outro lado. Pra gente evitar que ele fique com caroço, tá? Então, a gente vai trabalhando aqui pra não ter esse carocinho aqui em cima. Pronto. Assim. E ele já ficou bem baixinho. Essa parte aqui depois vai ter o cabelo, tá, pessoal? Então, não precisa se preocupar que não vai aparecer. Tá? Só vamos evitar que tenha caroço aqui pra não aparecer depois na hora do cabelinho. O cabelinho não ficar levantado ali, tá? Então, aqui, agora já passei aqui por uns pontos, não tem mais risco do meu trabalho desmanchar. Vou cortar este fiozinho aqui. A gente já deixou o fio da costura lá no corpinho, então não precisa deixar aqui. Mas antes de eu instalar a cabecinha no corpinho, eu ainda vou fazer o cabelinho e os bordados. Depois eu já coloco ela prontinha ali na cabecinha pra costurar, tá? Então, aqui, ó. Então, tá pronta a nossa cabecinha. Vou ajustar bem minha fibra, que como eu falei, ela tem que ficar bem macia, tá? Tem que ter enchimento, mas tem que ficar bem macia, pra que a gente não perca o formato da cabeça dela, que é quadradinho, tá? Então, tá pronta a nossa cabeça. E tá pronto o nosso corpinho. Para trabalhar o cabelinho dela é bem simples, tá? Então, eu já adiantei o meu aqui, mas vou rolar para vocês a receitinha aqui. E também vai ficar aqui na descrição do vídeo a receita da touquinha dela, porque é de uma execução bem fácil, tá? Aqui eu trabalhei do anel mágico de 6 pontos até 10 pontos e um aumento, que me deu 72 pontos no meu trabalho. Depois, com 72 pontos, eu fiz 4 voltas de 72 pontos, tá? Depois que eu fiz as 4 voltas de 72 pontos, eu trabalhei uma carreira fazendo 10 pontos e uma diminuição por toda a volta. E daí eu fiquei com 66 pontos no meu trabalho. E depois eu fiz 3 voltinhas de 66 pontos. Foi só isso que eu fiz e eu cheguei nesse resultado aqui, que é a touquinha, tá? Daí eu cortei o meu fio aqui no último ponto e vou voltar esse último ponto aqui pra mim fazer o acabamento. Eu não deixei fio pra costura aqui porque eu quero fazer o acabamento, aquele falso pontinho para ficar bem bonito, tá? Mas depois eu vou costurar daí com um fio aleatório. Quem quiser deixar o fio a partir daqui e fechar com um baixíssimo, pode fazer também, tá? Eu prefiro fazer assim porque eu vou dar um acabamento um pouquinho melhor no meu cabelinho, sem degrauzinho. Então, agora aqui, ó, eu cortei o fio, né? Vou virar aqui o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo e vou passar esse fio aqui para trás, assim. Agora, eu vou virar de novo e vou vir aqui no último ponto que eu trabalhei, assim. Formando um falso pontinho aqui, ó. Agora, eu vou ajustar esse meu falso ponto e vou vir com esse meu fio aqui por dentro do meu falso ponto aqui, assim. E agora, é só ajustar aqui até que ele fique bem certinho, do mesmo tamanho dos outros pontos, bem direitinho, assim.
E aqui, então, eu fico com um falso pontinho e depois, daí, na hora da costura, o meu acabamento vai ficar um pouquinho melhor. E daí, depois eu pego um fio só pra costurar, tá? Então, agora eu vou passar esse fio aqui que eu encerrei por alguns pontos aqui, pra trancar ele, tá? E vou deixar ele aqui pra dentro da minha toquinha, que depois ele não vai aparecer porque eu vou costurar. Eu vou costurar, geralmente eu colo os cabelinhos, tá? Não faço costura. Mas como essa boneca, ela tem uma cabeça bem pesada, então eu vou optar pela costura dela, tá? Aqui eu posso cortar o excesso da minha linha, não preciso toda essa linha aqui, né? E o resto eu deixo aqui pra dentro, tá? E aqui tá pronta a toquinha. A toquinha vai entrar assim na cabecinha dela. Aqui tá a cabecinha dela, ó, tá? A parte quadrada eu vou costurar no pescoço. Então, essa parte aqui de cima é onde eu vou colocar a toquinha. E ela vai entrar assim, ó. Ela vai entrar deitadinha. Assim. E daí vocês ajustem ela, porque ela fica bem apertadinha aqui, onde a gente depois fez as diminuições, mas é isso aí mesmo. Daí você tem que vir ajustando ela assim, pra ela ficar bem acomodada na cabecinha dela, tá? E ela vem até aqui embaixo, ó. E pra vocês terem uma ideia, assim, de onde começar a colocar a toquinha, você tem que ir ajustando bem ela assim depois, tá? Vocês venham aqui, ó, nas carreiras que a gente iniciou as diminuições aqui em cima, ó. Aqui tá a primeira carreira de diminuição. Eu vou começar a colocar a toquinha uma carreira pra cima, ó. Aqui, que depois ainda tem a franjinha, né? E daí eu vou ajustando assim, ó, pra ela ficar bem acomodada na cabecinha. E por isso também que a gente não colocava tanto enchimento pra gente poder depois acomodar a toquinha assim, tá? Pra ela ficar bem direitinho. Porque depois aqui a gente ainda vai ter a franja dela e os coquinhos que a gente vai fazer agora, tá? Então, eu já tô aqui com um lado dos meus cachinhos pronto pra mim colocar aqui. E eu vou fazer o segundo lado com vocês, tá? Então, eu vou reservar aqui, porque eu vou fazer a costura depois. E já vou fazer os cachinhos agora do coquinho dela. Pra fazer os cachinhos, pra gente não ter que ficar cortando o fio e depois juntar os cachinhos, eu vou fazer tudo junto, tá? Então, eu vou fazer aqui um anel mágico de 6 pontos. Tradicional anel mágico, né? Então, venho aqui e vou botar 6 pontinhos dentro do meu anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Agora eu vou encerrar o meu anel. E agora eu vou fazer um aumento para cada ponto que eu tenho aqui, ficando com 12 pontos no total, então. Então, eu já venho aqui direto no primeiro e já faço o meu aumento, que é 2 pontos juntos no mesmo lugar, tá? E agora eu vou seguir fazendo aqui aumentos até fechar 12 pontos. Então, aqui, ó, eu fiz os 12 pontos, então, aqui no meu trabalho. Agora, é uma série de repetições aqui que a gente vai fazer, tá? Eu vou trabalhar 6 cachinhos dentro desses meus 12 pontos. Então, eu já venho direto no meu primeiro pontinho aqui, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Depois que eu fiz esse ponto baixíssimo, agora eu vou subir 51 correntinhas, ó. 1, 2, 3, vou fazer 51 correntinhas. Depois que eu fiz aqui, ó, 51 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e vou vir aqui no pezinho da segunda correntinha, ó, depois da agulha, ó. 1, 2. Na segunda correntinha eu já entro fazendo um aumento. Então, eu coloco 2 pontos juntos no mesmo lugar. E é isso aqui que eu vou fazer até o final das minhas correntinhas, tá? Eu vou fazer para cada pontinho desse da minha correntinha aqui, um aumento. Fazendo no total aqui 50 aumentos e fechando com 100 pontos, tá? Então, agora eu vou vir aqui fazendo 2 pontos para cada correntinha que eu tenho aqui, ó. Cuidem para não torcer as correntinhas, deixando sempre ela bem retinha. E assim, agora eu vou fazer até chegar lá no final das minhas correntinhas, tá? Então, vou seguir aqui fazendo 50 aumentos no total. E daí, aqui, ó, pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, no meu último pontinho. Aqui eu fiz 49 aumentos e aqui eu vou fechar meus 50 aumentos, tá? Então, aqui no último pontinho eu também faço o aumento. Então, aqui eu fechei 50 aumentos e o meu trabalho ficou assim, ó. Meu cachinho tá pronto. Agora, eu vou vir aqui no próximo ponto que segue aqui, no segundo ponto, e vou fechar com um ponto baixíssimo, firmando esse meu cachinho aqui. Opa. Então, eita, ponto apertado. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo, tá?
E o meu cachinho tá assim. Agora, depois que eu venho aqui no próximo ponto, faço outro ponto baixíssimo. E aqui eu subo 51 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4 e vou até 51. Quando eu chego lá na minha 51, eu volto na segunda correntinha, volto fazendo 50 aumentos, fazendo outro cachinho. E sempre quando eu chego aqui, eu fecho com um baixíssimo no próximo ponto, venho no outro, faço baixíssimo e subo as 50 correntinhas novamente. E fazendo assim nessa sequência, eu vou ficar aqui com 6 caixinhos, tá? Que é esse resultado que eu vou encontrar aqui, ó. E é sempre a mesma sequência, tá, pessoal? Subo 51 correntinhas, fecho com um baixíssimo, vou no próximo, faço baixíssimo, subo 51 correntinha, volto com uns 50 aumentos e a gente vai ficar com o resultado assim no final, ó. Vai ser um polvinho, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui, porque são só as séries repetitivas, tá? Vou fazer sempre aqui, assim como eu fiz aqui. Depois que eu tiver com os meus 6 cachinhos prontos, daí eu retorno aqui com vocês pra gente fazer a costura da toquinha, colocar aqui os caixinhos e fazer a franjinha dela, tá? Então, vamos seguir agora fazendo assim até o final. Cheguei aqui no final, então, do meu último cachinho, do meu último aumento. Fiz o último aumento aqui e aqui eu vou vir aqui no próximo ponto, então, fechar com um ponto baixíssimo. E eu vou cortar este fio, deixando um pedacinho pra costura. O meu eu já cortei aqui. Então, agora aqui eu vou vim aqui, ó, no pezinho do primeiro ponto que eu subi aqui pra fazer o meu primeiro cachinho. Eu entro de novo nesse aqui, faço mais um baixíssimo dentro desse. E agora eu puxo aqui e deixo um fiozinho pra costura. O fio do meu anel mágico eu também dei um nozinho nele aqui, ó, bem na pontinha e cortei, tá? Então, tá pronto aqui o meu cachinho. Depois, essa parte aqui eu vou costurar com esse fio que eu deixei, eu costuro essa partezinha aqui no cabelinho, tá?